Olá, você está na série Vida Empreendedora. Esta iniciativa entre a FECAP e o PNBE que visa trazer a você depoimentos, dicas, conceitos, histórias que possam ajudá-los a aprender a empreender, a compreender esse fenômeno do empreendedorismo por meio de conversas agradáveis e informais. Hoje eu estou com o Dilson Ferreira. Dilson Ferreira tem uma história riquíssima que inicia-se como intraempreendedor no mundo executivo, no setor industrial, passa por associações de classe, associações empresariais e chega ao mundo do empreendedorismo individual a partir dos seus próprios negócios. O Dilson vai trazer a você conceitos, experiências e depoimentos muito válidos e muito ricos, que traz a vida real do executivo, do empreendedor. Dilson, muito obrigado pela sua presença aqui na FECAP. Queria começar o papo com você pedindo que você defina um pouco o Dilson empreendedor, nessa história que inicia-se no intraempreendedorismo e vai até o empreendedorismo. Ouvir suas palavras, como você entende a sua própria história. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui com você, com a sua equipe, e falar um pouquinho da experiência que a gente teve ao longo desses anos, né? A experiência que trouxe resultados positivos, trouxe dificuldades, né? Fez com que a gente aprendesse das dificuldades e, principalmente, trouxe a oportunidade de trazermos de dentro de empresas, onde como funcionário, contratado, a gente também fez um pouco de empreendedorismo, né? E trazer isso até aquilo que hoje a gente está focando mais, que é o empreendedorismo de negócios próprios, não é isso? Isso mesmo. Então a gente define bem empreendedorismo do empresário e existe uma coligação entre as coisas, né? São atividades diferentes. Normalmente a gente fala do empreendedor, mas como sendo um indivíduo que empreende, dá até a conotação que seja algo só de uma pessoa, só pessoal, né? E a gente tende a ver o empregado, a empresa, como sendo algo mais coletivo, né? Mas, na verdade, com a evolução do empreendedorismo, você vai trazendo as características de empresa para dentro da sua atividade, não é? E dentro de uma empresa se administra certos negócios como se eles fossem um empreendimento individual e próprio, né? Minha experiência nessa evolução, Edson, foi trabalhando para uma grande empresa química. Durante o período em que essa empresa química trouxe para o Brasil algumas novidades por questões de novas tecnologias, pela percepção que a indústria química teve de que precisava diversificar, foi quando a indústria química se envolveu mais na área farmacêutica, por exemplo. Com o advento da eletrônica, se envolveu em eletrônica, não é? E a empresa que eu trabalhava trouxe para o Brasil os negócios novos que adquiriu nessas áreas, na área farmacêutica, na área médica, e trouxe também da área de eletrônica, comunicação, a área toda de computação, né? Trazia um atrativo muito grande e bem diferente daquilo que a empresa estava habituada. E eu tive a oportunidade de administrar esses novos negócios aqui no Brasil e a maneira de fazê-lo pela própria organização e a maneira de fazê-lo pela maneira da gente de fazer, pelas necessidades, era como se estivéssemos administrando um empreendimento particular, separado, né? E separado, diferenciado do grande negócio da indústria química, né? Então essa foi uma experiência que eu adquiri trabalhando para uma empresa e fui aprendendo a ver as dificuldades que se tem, as facilidades, os benefícios de tratar individualmente, separadamente, um novo negócio. Isso veio a contribuir com o futuro, né? Essa foi a experiência de início, Edson. Você fez um comentário que para mim parece ser muito rico e que traz lição a todos nós, que
que a separação entre esse empreendedor enquanto indivíduo, de fato, nós tendemos, tanto nas escolas quanto na imprensa, etc., a conceber esse cidadão, esse indivíduo, né, de maneira muito atomizada, muito individualizada. Quando, na verdade, ele é uma pessoa que deve buscar muitos relacionamentos e se consegue resultados a partir desta coletividade, dessa relação com outros meios. E você tem uma história muito rica na passagem entre executivo e principal dirigente de associações empresariais, o que dá destaque ao aspecto do relacional. Assim, você não está mais agora numa entidade isolada, mas uma entidade que é concebida por causa do relacionamento entre muitas empresas, etc. Queria ouvir um pouco mais de você essa concepção de como ser um empreendedor do relacionamento, que a gente chama muito hoje do networking, assim. Como é que você vê isso? Como é que você ilustraria essa nossa audiência de jovens a desenvolver este lado relacional? Eu acho que o foco deve ser a contribuição. Como funcionário, como gerente, como empreendedor, como eu posso contribuir e como essa contribuição pode, aí sim, como consequência, trazer um resultado para mim, um resultado da carreira, um resultado financeiro, finalmente, né? Um resultado de satisfação pessoal. Eu acho que é isso que a gente busca, não é? Trabalhando como eu trabalhei para empresas durante muitos anos e concentrando a maior parte desse tempo numa área específica, que foi a área de tintas, né? Trabalhei na primeira empresa química, onde nós tivemos aqueles empreendimentos na área farmacêutica, na área de eletrônicas, que eu tive a oportunidade de acompanhar e de ser responsável, que, aliás, eles mundialmente não duraram muito tempo. A indústria química se renovou em seguida e as tentativas de diversificar a indústria química em áreas como essa acabou sendo mudada e saíram desses negócios, não é? E eles ficaram na mão de quem cuidava mesmo de eletrônica ou quem cuidava menos de farmacêutica. Foi essa a grande concentração que houve e a grande mudança. Também foi a experiência da gente aqui de administrar um negócio cujo sucesso foi limitado, foi por um período de tempo. Mas, tendo trabalhado numa empresa e tendo trazido resultados para essa empresa, através do que o objetivo da empresa era, de crescimento, de retorno sobre investimento, não é isso? De novos investimentos, de desenvolvimento de pessoal, isso depois vindo numa associação de classe, a mudança é significativa. Então foi uma oportunidade que eu tive, depois de 35 anos trabalhando para a empresa, olhar o segmento de maneira institucional. O que se pode fazer que traga um benefício, não para a empresa individualmente, mas traga um benefício para a cadeia produtiva, traga um benefício para o setor como um todo, não é? E isso continuou sendo na área de tintas, né? Eu passei a ser presidente executivo de uma associação chamada Abrafat, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Tinha a experiência de administrar o negócio de tintas em duas empresas, de maneira ampla, muitos e diferentes tipos de tintas, e aí me vi frente a frente ao mercado como um todo, né, ao segmento como um todo, e a pergunta veio: o que eu posso fazer como associação de classe para trazer uma contribuição para esse setor? E foi, de novo, eu até diria, seguindo a nossa linguagem das nossas palestras aqui, das entrevistas, aplicar princípios de empreendedorismo na associação de classe. Né? Como é que se pôde fazer isso? Né? É um processo de transformação. Eu identifiquei, naturalmente, junto com os meus colegas, junto com os principais executivos das principais indústrias de tintas, que deixaram de ser os concorrentes e passaram a ser os colegas dentro de uma associação de classe, visando esse objetivo mais amplo, né? E se identificou coisas importantes que podiam ser feitas e que foram feitas. Por exemplo, desenvolver um programa de nível mínimo de qualidade para as tintas, aí no caso das tintas imobiliárias, que atinge o consumidor mais diretamente, não é? Como é que poderíamos desenvolver um programa
que trouxesse a melhoria da qualidade das tintas de uma forma geral e trouxesse com isso uma boa informação sobre o que é essa qualidade e sobre como se beneficiar, como o consumidor se beneficiaria tendo essa informação e obtendo tintas de melhor qualidade. Eu acho que isso foi um desenvolvimento muito importante para o setor de tintas e que eu fiquei muito satisfeito de ter coordenado essa atividade junto com os colegas das fábricas de tinta, junto com a equipe da Abrafat, e hoje o mercado de tinta imobiliário é o que eu chamo de um mercado ordenado, né? No sentido de ordem de qualidade, ordem de reconhecimento dessa qualidade, ordem do consumidor ser informado quando está comprando de qual é a qualidade que está naquele tipo de tinta, né? O que ele deve esperar em termos de desempenho. Então, isso foi um empreendedorismo, foi único, diferenciado no setor de tintas como um todo, através da associação de classe da atividade institucional. A sua fala muito apropriada, Adilson, destaco 2 pontos importantes. O quanto o empreendedor ou o profissional como um todo deve se preocupar e entender claramente qual a contribuição faz no universo que ele está localizado. No seu caso, na indústria, depois na associação, entender que papel a gente pode ter, que problemas essa sociedade precisa resolver e como a gente pode contribuir com esse papel. Verdade. Não é? E eu queria dar continuidade a essa nossa conversa e capturar essa, digamos assim, fase mais recente da sua vida profissional como empreendedor, que é quando você então opta, enxerga oportunidades e resolve mais uma vez se transformar para então ser um empreendedor para os seus próprios negócios, mais particularmente negócios diferentes daqueles que você já tinha tido experiência. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase. Muito bom, Edson. Indo nessa direção, eu volto ao começo da sua apresentação agora, das suas palavras, quando você fala no empreendedor, no empresário, olhando para a sua função como um benefício social também. E eu acho que essa é uma diferença muito grande, evolutiva, né, na nossa sociedade de empresários e de empreendedores, com relação a qual é a função do empresário, qual é a função do empreendedor no que diz respeito à sociedade. Ele tem uma responsabilidade adicional àquela óbvia de conseguir resultado financeiro, óbvia de ter um retorno sobre investimento, óbvia de manter os seus investidores, os seus capitalistas, né, os sócios das empresas satisfeitos. Ele precisa manter uma sociedade satisfeita. Não tenha dúvida. E nós, no PNBE, chamamos de empresário cidadão, ou empreendedor cidadão. E essa cultura de ser cidadão, olhando para os aspectos sociais, é vista por nós hoje como sendo essencial para o sucesso do empreendedor, para o sucesso da empresa e principalmente de maneira ampla para o sucesso da sociedade empreendedora como um todo, do setor privado, né, das indústrias, né, do comércio e a mais longo prazo. E vemos também que essa é uma oportunidade institucional que o PNBE tem de trazer essa comunicação, de divulgar isso e de conseguir esse resultado. De novo, nós estamos saindo da empresa, do empreendedor, estamos indo para a instituição, estamos usando o PNBE, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, né, com a FECAP, a parceria que nós temos, para transmitir algo de postura com relação à expectativa mais longo prazo. Não é isso? Excelente perspectiva. Então foi nessa toada, né, com esse espírito, é que, trazendo para a experiência pessoal, é que ao longo dos anos trabalhando para as empresas e trabalhando para a associação de classe, eu vim formando o conceito de o que fazer depois, o que fazer além disso. E procurei construir, ao longo desses anos, alternativas para a minha atividade depois que eu deixasse de ser
empregado ou de eu estar me dedicando a empresas existentes, né? E isso foi feito com a intenção de compartilhar apenas, né? São coisas pessoais, mas foi feito com uma crença e uma disciplina minha de que eu deveria investir parte do resultado do meu trabalho ao longo dos anos para ter isso no futuro, para o meu futuro, mas por essa continuidade, né? Então eu fiz isso ao longo eu não posso dizer de toda a minha vida, porque no começo da vida empresarial não sobra dinheiro nenhum, né? Não sobra nada. Mas dali para frente, sim, eu me preocupei sempre em poder aplicar no futuro e desenvolver alternativas no futuro. E também aprendi que a gente não faz nada sozinho. Lógico, nas empresas, na associação, o conjunto de colegas, né, a organização, permite que a gente consiga resultado com muito mais eficiência. Mas você, quando vai para um empreendedorismo particular, quando você vai para negócios particulares, você também precisa ter. E estando ocupado, estando com uma demanda de tempo forte nas minhas funções normais, eu também precisei buscar fora. E esse buscar fora foi o que eu fiz ao longo desses anos, começando negócios novos, investindo nesses negócios e apelando para pessoas que tenham conhecimento específico. Né? Então, um dos negócios foi com o meu irmão, outro foi com o meu filho e outro foi com a minha esposa. Né? Então, foram os três. E eu posso comentar um pouquinho sobre cada um deles, porque foram experiências, eu diria, muito boas, não é? E de longo prazo, né? Algumas com resultados bons, outros com resultados mais ou menos e outros com resultados negativos. Né? Tivemos que ter essa flexibilidade. Então, foi esse o histórico, Edson. Né? Ótimo. Então, falando um pouquinho disso, né? Eu também lembro que na definição do empreendedor nós falamos em ser um indivíduo isolado, sozinho, né? O mérito é dele, foi ele que fez, né? Ou ele que aparece na capa das revistas, ou ele que aparece nas reportagens, nas entrevistas que você faz, não é isso? Mas não é só isso, e não é só um indivíduo, ele tem que trabalhar, tem que conseguir resultado, tem que trabalhar em conjunto, né? E o que vai contribuir é ter o conhecimento somado entre pessoas que possam contribuir especialidades, né? O empreendedor é um especialista em um determinado produto, um determinado mercado, uma determinada tecnologia. O empreendedor é um generalista que tem experiência de muitas áreas e com isso pode também ter sucesso, não é isso? Você tem as duas alternativas, né? As duas são válidas. E depende muito do negócio, depende das pessoas, não é? Se aprende da experiência, e o que eu aprendi da experiência foi que, em primeiro lugar, comece cedo e com recursos. Desenvolva recursos para que os seus empreendimentos tenham uma sustentabilidade financeira, em primeiro lugar. Segundo lugar, comece cedo o suficiente para você poder, continuando com as suas atividades normais, dar mais chance para que os novos empreendimentos floresçam. Terceiro, associe-se com pessoas que tenham conhecimento específico da área que você vai trabalhar, do novo negócio. Principalmente se você for um generalista como eu, que não tinha uma profundidade de conhecimento em nenhuma das áreas, né? Mas trazia uma grande experiência de maneira ampla em todas as atividades tipo administrativas, gerenciais, não é isso? E de diferentes produtos, como nós mencionamos, não é isso? Então, associe-se com pessoas que tenham isso, né? Aí você pode trazer o benefício da experiência e o benefício de você ter alguém que conheça de maneira mais ampla, não é? Saber quando começar é importante, saber quando investir mais para que cresça é importante, mas, se for o caso, saber quando parar, o empreendedor, também é importante, porque não parar na hora certa pode ter consequências financeiras muito grandes, não é isso? Excelente história, muito rica, heterogênea,
com grandes transformações, todas elas com histórias muito interessantes para a nossa audiência. Eu queria terminar a nossa conversa pedindo que você encontre o Dilson Ferreira de alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, e conte para ele alguma coisa. O que você diria para esse Dilson que começa a trabalhar e começa a empreender lá na indústria, quando então você iniciou a sua carreira? Que recado você daria a ele? A pergunta é difícil. Edson, a resposta é mais difícil ainda. Né? Mas o que eu acho que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, que teria feito bem, teria produzido resultado, seria: diversifique menos e foque mais. Olha só. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado também por representar de algum modo aqui o PNBE nessa parceria com a FECAP e por estar conosco aqui, dividir com todo mundo, com a audiência, a sua experiência. Então, acho que você me permite deixar uma mensagem final também. Lógico. Você está sendo tão gentil, Imagina. né? Pessoal, eu acho que sucesso é função de 3 variáveis para todos. E nós estamos falando com muitos jovens, né, alunos e gente que tem carreira pela frente, tem muito pela frente, num país que tem tanta oportunidade de crescimento e de acolher, né, toda essa força de trabalho. Eu acho que sucesso, 3 variáveis. Em primeiro lugar, é uma que vem dentro do indivíduo, que está dentro do indivíduo. É o QI com o qual ele nasce, a personalidade, é o que ele adquire de conhecimento e a experiência. Essa é uma. A segunda é o esforço que a pessoa coloca. É o quanto ela coloca de dedicação e de esforço para que esse patrimônio próprio produza resultado. E a terceira é um elemento muito importante, sempre presente, que é a sorte. O indivíduo precisa ter sorte. Como aquilo que ele nasceu está lá já, e como a sorte não depende dele, mas vai depender de quão mais exposto ele tiver, se ele trabalhar duro, se ele trabalhar dedicado, desde o estudo ao trabalho depois, quer seja numa empresa, quer seja no empreendimento, se ele trabalhar duro, ele amplia essa chance de ter a sorte. Então, a recomendação é trabalhe duro. Muito bem, excelente síntese. Muito obrigado de novo, Dilson. Obrigado a você por acompanhar a série Vida Empreendedora e continue, que traremos cada vez mais pessoas interessantes, empresários, especialistas para conversar com você sobre a vida de ser empresário, de ser empreendedor, sobre as diferentes perspectivas. Muito obrigado. Meu nome é Dilson Ferreira e essa é a minha vida empreendedora.